Olá, bom dia. Bom dia, hoje é quinta-feira, 26 de setembro. Participe do Visual através do Facebook, no endereço facebook.com/Visual TV Brasil. E os destaques do dia são: hoje é comemorado o Dia Nacional do Surdo. Para homenagear esta data, uma entrevista especial com a presidente da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. O Visual começa agora. Um empresário surdo transformou as dificuldades de comunicação em tecnologia de inclusão social. Olha só. Foram as dificuldades de comunicação vividas por Alexandro que deram forma ao negócio, um serviço de videoconferência que auxilia pessoas surdas a realizar ligações telefônicas. Um caminho para a acessibilidade de surdos que, com a ajuda de intérpretes da língua brasileira de sinais, a Libras, tem a possibilidade de se relacionar de forma mais fácil com ouvintes. À distância, por meio do sistema, o empresário conversou com a nossa equipe. Novas centrais da Viável em todo o Brasil, além de tudo, representam novos postos de trabalho para intérpretes de Libras e também para os próprios surdos, no atendimento e suporte técnico, por exemplo. O sistema de videoconferência é simples. Por meio desse aparelho, o usuário digita o número e automaticamente se conecta ao intérprete da língua de sinais. É ele quem faz a ponte entre surdo e ouvinte, ao transmitir simultaneamente a conversa entre os dois lados da linha. O surdo passa para a gente toda a emoção, tudo aquilo que ele quer que a gente transmita para o ouvinte, e a gente tenta fazer isso com perfeição. Se eles estiverem chateados, a gente fica chateado. Se eles estiverem felizes, a gente está feliz, para eles terem a sensação que eles estão falando exatamente com o ouvinte e com o surdo, como se a gente não estivesse aqui. As chamadas nunca são gravadas e tudo que é interpretado é mantido em sigilo. Para Carlos Eduardo, tarefas simples como chamar um táxi ou marcar uma consulta médica ficaram mais fáceis com o uso do serviço. Em caso de uma emergência, por exemplo, um dos meus filhos com febre em casa, posso fazer uma chamada para a Viável e solicitar o atendimento médico. Levo a criança imediatamente. Isso representa a possibilidade de eu mesmo resolver esse tipo de necessidade me comunicando na minha língua. A central, quando foi inaugurada aqui no Rio, tinha a finalidade realmente de oferecer um serviço de qualidade. A Viável Brasil, ela tem contribuído na autonomia do surdo. Confira agora a entrevista que a nossa intérprete de Libras, Cláudia Jacó, fez com Ana Regina de Souza Campelo, surda de nascença e presidente da FENES, a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Surdo. Ao longo deste período, vários direitos foram conquistados e hoje fazem parte da Constituição. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Ana Regina de Souza Campelo, doutora em Educação. Surda de nascença, Ana Regina domina a língua brasileira de sinais e atualmente é presidente da FENES, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Bom dia, Ana. Bom dia, Cláudia. Ana, o que se pode comemorar como maior conquista? Bom, como conquistas, precisamos ressaltar a Lei de Libras, é claro. Em seguida, o decreto que motivou a criação do curso de Letras Libras, como reconhecimento da necessidade da profissionalização do professor surdo e também da formação de intérpretes de Libras. O movimento de luta dos surdos vem alcançando uma visibilidade. A sociedade tem refletido sobre nossas demandas e conquistas na acessibilidade para surdos. Há 20 anos era totalmente diferente. Hoje, existe uma outra realidade. Foram abertos concursos para professores de Libras. Os surdos querem hoje também que concursos sejam elaborados especificamente para candidatos surdos, ou seja, com questões e alternativas em Libras. Qual a maior reivindicação das pessoas surdas? A organização da nossa sociedade ainda impõe barreiras deixando a surdos sem escolha. Serviços de atendimento ao consumidor que são prestados apenas, por exemplo, por telefone.
Outra reivindicação é a luta pela elaboração de concursos para professor surdo, que realmente leve em consideração o que diz o decreto de lei que garante a prioridade ao professor surdo para assumir o cargo de docente de Libras. A sociedade precisa ficar atenta sobre esta legislação que traz estas garantias para o professor surdo no que diz respeito ao ensino de Libras. Nossa luta também é a realização do sonho de todo jovem surdo brasileiro, que é a prova do Enem toda formulada em Libras. Isso acontece porque o sonho de entrar para a universidade é frustrado na vida de muitos deles, justamente pela barreira linguística. As provas para candidatos surdos ainda são as mesmas que são aplicadas para os ouvintes, ou seja, provas em português escrito, e os surdos não conseguem um bom resultado. A única forma de resolver esta questão é que candidatos surdos e ouvintes tenham as mesmas oportunidades, ou seja, a aplicação das provas em Libras para os surdos. Não só o Enem, mas todas as outras avaliações do governo sobre o ensino no país aplicadas a alunos surdos. No campo do mercado de trabalho, a nossa luta tem sido para que o surdo tenha emprego e salário compatíveis com o seu nível de escolaridade. Ao profissional surdo, não pode apenas restar a possibilidade de trabalhar em serviços gerais nas grandes empresas. Assim como o ouvinte, o surdo tem sonhos, quer estudar, quer ter um bom emprego, planeja ter uma família e poder prover todo o necessário. Sem dúvida, precisamos alcançar uma sociedade onde isso seja possível. É por isso e para isso que lutamos. Então, não basta apenas inserir um intérprete de Libras em cada sala que tenha candidato surdo durante o concurso público? Veja bem, durante o tempo em que todo candidato tem para fazer a prova, o candidato surdo que tem um intérprete disponível na sala pode fazer quantas solicitações de tradução quiser e o intérprete deve fazer as traduções das questões quantas vezes forem necessárias. Este processo presencial de tradução gasta muito tempo, porque este intérprete não tem acesso às questões previamente para familiarização com a linguagem adotada pela banca. Muitas vezes, ele nem tem uma base de sinais adequada para aplicar no contexto dos enunciados das questões. Falando do candidato surdo, muitas vezes também não compreende bem os enunciados redigidos em português de concurso, que confunde inclusive ouvintes. Então, a prova em língua de sinais, projetada num telão para o candidato, seria o fim de um trabalho de estudo de uma equipe inteira e teria início bem antes do dia da prova. Trabalho de busca de sinais adequados e que não privilegiassem qualquer variação ou regionalismo para evitar conflitos de entendimentos dos significados, tornando a linguagem o máximo homogênea e compreensível. Isso evitaria a perda de tempo na repetição da tradução de questões. O conteúdo da prova já estaria traduzido numa linguagem básica e o máximo compreensível a todos. Mesmo assim, pensamos na possibilidade do candidato surdo também ter a chance de assistir à projeção mais de uma vez, caso queira. Afinal de contas, sabemos que todo candidato tem que ter a liberdade de voltar naquela questão que ficou alguma dúvida. Que avanços o Plano Nacional de Educação trouxe para a educação dos surdos? Este é um assunto que ainda está em discussão em Brasília. Primeiro, a Câmara dos Deputados aprovou uma emenda proposta pelo movimento surdo e encaminhou para o Senado, que, após fazer algumas alterações, devolveu para a Câmara. O que foi constatado, inclusive, pela Comissão de Surdos, que acompanha toda a tramitação. E foi pedido que o documento voltasse para o Senado e que não fosse alterado o texto da Meta 4, que trata de um assunto de tamanha relevância, a escola bilíngue para surdos. É importante ressaltar aqui que escola bilíngue não é inclusão escolar. A escola bilíngue tem a Libras como língua de uso comum em instrução. O português escrito é ensinado na perspectiva de segunda língua e é uma escola que possibilita a matrícula de crianças ouvintes desde que estas tenham a Libras como primeira língua. A convivência, neste caso, com as crianças surdas e professores será natural em Libras, assim como acontece nas escolas americanas ou alemãs aqui no Brasil, em que o inglês ou o alemão, respectivamente, são priorizados nas relações. Falando em crianças surdas, esta escola tem uma importância muito maior, porque ela se torna o ambiente de aquisição de língua, da Libras como primeira língua. E volto a dizer, esta aquisição pode se dar na companhia de crianças ouvintes, crianças surdas e ouvintes juntas, tendo a Libras como primeira língua na escola, sem problema nenhum. Ana, aproveita e deixa uma mensagem para os surdos e ouvintes. Ah, sim!
Hoje é uma data muito especial e eu quero reforçar a importância da autoestima do povo surdo. Gostaria de lembrá-los de continuarem acreditando em si mesmos, que considerem sempre o saldo positivo. Tantas conquistas alcançadas, não é mesmo? Desejo que possam fazer uma autorreflexão para enxergar suas potencialidades, que possam repetir sempre a frase "eu consigo". É para isso que trabalhamos. Essa data é uma ótima oportunidade para que os ouvintes possam presentear a comunidade surda com mais consideração e respeito sobre a cultura surda, a língua dos surdos. Sabendo que o respeito, sem dúvida, é a base de uma convivência saudável e agradável entre os surdos e ouvintes. Com certeza, este relacionamento positivo entre as partes tende a beneficiar o futuro e a educação das crianças surdas, que vão encontrar e viver uma sociedade mais humana e igualitária. Ana Regina, muito obrigada por sua participação aqui no Visual. Eu também agradeço. E o Visual de hoje está terminando, mas a gente volta amanhã. Às 8 da manhã, no horário de Brasília. E lembre-se de deixar seu comentário no nosso Facebook. Bom dia. Tchau para você.